Obrigado pelo convite. Estamos aí para contribuir e valorizar um pouquinho o tempo do pessoal, né? De todo mundo que está assistindo. Não sei se alguém assiste gravado, mas quem está assistindo ao vivo aí, um forte abraço. Quem está assistindo gravado, Legal, bom André. dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aí à Live University. A gente agradece muito aí pelo aceite do teu convite e pode mandar ver. Show de bola, meu irmão. Obrigado. Então, retomando aí, quem está assistindo ao vivo ou quem está assistindo aí, por acaso, o replay desse conteúdo, estamos aqui, sou o André, como o Thiago já apresentou, sou sócio aí, proprietário do Zenith Produtividade. Hoje a gente tem um dos maiores canais voltados aí para a gestão do tempo, produtividade, disciplina, toda essa questão de gerenciamento das nossas ações no dia a dia. E estamos aí em quase todas as plataformas das mídias sociais. E por falar em gestão do tempo, eu espero que hoje eu possa valorizar o seu tempo da melhor forma possível. Eu gosto sempre de dizer que o bem mais valioso que nós temos, pode ser até um clichê, é justamente o tempo. E por ser algo mais valioso e que cada vez mais nós temos menos tempo disponível, eu quero que esses minutos, nessa hora que a gente passe junto aqui, valha muito a pena. E ao contrário do que muitas vezes eu já ouvi na minha vida, que tempo era dinheiro, na verdade eu acho que tempo é vida. Então, quando eu aprendo a valorizar o meu tempo com coisas que estão conectadas e relacionadas com o que faz sentido para mim, com o que verdadeiramente eu estou querendo lá na frente, eu acho que eu desempenho uma performance muito maior no meu dia a dia e eu posso me concentrar naquilo que faz mais sentido para mim. Eu deixei aqui um pouquinho das nossas redes sociais, algumas das que a gente está produzindo conteúdo massivamente. Então, pode acompanhar a gente aí. Quem quiser tirar uma foto, um print, depois marcar lá o Zenith Produtividade, que é a nossa página, vai ser um prazer lá conversar com você no direct, responder lá os stories. E sou eu mesmo, tá? Não tem robô ali, não, nem estagiário. Então, vamos lá, galera. Para a gente começar essa conversa, eu tenho que falar como que surgiu toda essa história. Essa foto aí data de 2013, justamente um momento onde eu buscava me encontrar, eu buscava um caminho, uma solução. Eu sou professor de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, e um apaixonado pelas artes marciais. Por coincidência, naquele ano de 2013 é um ano onde já tinha acontecido uma febre aqui no Brasil, que foi a febre tanto das artes marciais, mas principalmente isso aí conectado, atrelado à marca do UFC. Porque naquele ano a gente tinha o José Aldo, que é o José Aldo Júnior, que está nessa foto comigo, o Anderson Silva, e aí tinha tido Maurício Shogun, Lyoto Machida, dentre outras pessoas que tinham sido campeões do UFC, então ali era algo assim. Eu vi meus tios, meus pais, avós, o pessoal todo falando sobre o UFC, meus amigos, quem nunca tinha acompanhado falando a respeito daquele esporte. E naquele ano, eu tinha me formado 2 anos antes na faculdade de Direito, eu abri um negócio justamente voltado para essa área. Eu abri uma loja destinada ao público das artes marciais, que é um público numeroso na onde eu moro, mas era um público mal atendido. Afinal, a gente não tinha acesso a materiais, a gente não tinha acesso ao melhor que tem aí na área, né, das artes marciais. E tive a oportunidade de receber o José Aldo Júnior. A gente foi patrocinador de um grande evento de MMA que aconteceu na minha cidade. Eu tive a oportunidade de receber ele lá na loja. E eu falo que aquilo ali foi um momento incrível para mim, porque anos antes eu tinha ido ao Rio, assistido o UFC presencialmente. E quando ele estava ali do meu lado, eu ali no auge, né, dos meus 23 anos, falei: meu Deus, aqui é o topo do mundo. E aqui é o ponto alto. Meu Deus, meus sonhos todos vão se realizar. Tudo que eu. É verdade isso. É só você ter um sonho, trabalhar duro, que ele acontece. E assim foi. Ali eu estava bem orgulhoso, estava empreendendo, muito feliz com tudo aquilo. Mas aí é onde surge aquela interrogação. Algo que talvez você passou, algo que você está passando. A maioria de nós é ensinado na escola, no estudo tradicional e muitas vezes em casa, de que é necessário trabalhar muito duro, que quanto mais coisas eu fizer, quanto mais oportunidades eu agarrar, mais resultados eu terei. E hoje em dia, a régua para medir sucesso, pela maioria das pessoas, é simplesmente o quanto eu vou ganhar, o quanto que eu estou sendo remunerado. E nesse momento aqui, que tinha ali quase um ano de negócio aberto,
e que eu achava que era o auge, onde o negócio já tinha começado a encaminhar, já estava tendo bons resultados, em um espaço de pouco tempo, questão de 12 meses, um pouco mais, eu já estava abraçando outras coisas. Além do meu negócio físico, eu tinha fechado uma parceria com a academia para ministrar aulas, e juntamente com isso, eu tinha tirado a minha carteira da OAB e resolvi advogar. E o porquê disso? Caindo naquela enrascada que eu digo. A gente acha que o mais importante é abraçar tudo, que toda oportunidade é uma oportunidade, e quanto mais coisas eu fizer, mais resultados eu terei. E assim, como José Aldo, naquele momento que ele nos visitou, ele era o rei do mundo, era um dos homens mais temidos do Brasil, respeitado, todo mundo louco, apaixonado ali. E eu lembro que essa marca que está no peito dele, que é a Venom, essa marca era campeã de vendas na minha loja, por causa justamente dessas estrelas. Vendia muito, mas assim, um produto que na época tinha um ticket muito alto, mas mesmo assim era campeão de vendas. Só que, assim como quem chega ao topo, se você não está se preparando, se você não está colocando a sua energia, a sua atenção, se você não está numa linha de desenvolvimento e se você não coloca foco naquilo que faz sentido para você, você vai poder, alguém vai chegar e vai derrubar o seu reinado. Alguém vai destronar você. E eu só coloquei essa foto aqui de quando o José Aldo perdeu o título do UFC por Conor McGregor, justamente para representar a situação que praticamente na mesma época tinha acontecido comigo. Ali por volta, essa luta aconteceu ali no final de 2015, mas foi justamente no final de 2015, por início de 2016, que eu identifiquei algo que foi, cara, eu saio de casa às 6 da manhã, volto para casa muitas vezes meia-noite, meia-noite e meia, ou seja, fico o dia inteiro na rua, na correria, o dia inteiro fazendo trabalhando, fazendo tarefas, tentando. E certo dia eu identifiquei que, olha, talvez isso não se sustente a longo prazo. Muito provavelmente, com 5, 10 anos, eu não terei energia, eu não terei talvez saúde para manter esse ritmo. E foi aí onde a luz amarela acendeu para mim. Comecei a me questionar e foi onde eu identifiquei o seguinte: os meus resultados hoje, eles não são coerentes com a quantidade de esforço e de energia que eu tenho colocado nisso. E muito ali próximo daquela época, já ali no ano de 2016, foi aonde eu comecei a buscar respostas, tanto no autoconhecimento, nas vendas, no marketing digital. Fui buscar me aprimorar. Por quê? Em todo aquele período eu estava estagnado. Eu não sabia muito bem o que priorizar, em que colocar minha energia, o que eu não preciso fazer, o que eu preciso fazer, porque eu fui em busca dessas respostas porque não via resultado. O resultado era muito pouco para o esforço que eu tinha colocado, para a energia que eu colocava, para o esforço que era empregado. E foi aí que surgiu na minha vida esse livro aí. Esse é o livro Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, do Timothy Ferriss. Esse celular aqui do lado é justamente para representar um celular que eu tinha na época. Eu tinha ali um iPhone desses modelos mais antigos e a tela totalmente quebrada. Eu não sei muito bem como que esse livro veio parar na minha mão, mas em algum momento eu tinha esse livro lá nos books do iPhone. E eu lembro muito bem que eu saía do escritório, fechava o escritório, eu ia para a academia, e ali um pouquinho antes do jiu-jitsu, colocava o kimono aqui atrás e ficava ali com o celular, né, próximo do rosto, lendo. E lendo o livro do Tim Ferriss, várias fichas começaram a cair para mim. Eu comecei a identificar que tudo que ele falava a respeito de gerenciar ações, de poupar tempo, de colocar energia nas coisas prioritárias, na verdade eu ia pela contramão. Eu descobri que, na verdade, eu não era um ser humano que gerenciava bem o meu tempo. Eu não era um profissional que era produtivo. Eu era um profissional ocupado. Era um profissional que gastava a minha energia em coisas que não traziam resultado.
E foi justamente nessa leitura que eu identifiquei que tudo o que eu estava fazendo até aquele momento dependia exclusivamente do meu esforço, da minha energia. Eu tinha que colocar o André, ser humano, o André profissional, o André empreendedor, em todos os tipos de ação. Exemplo, na loja, eu era a pessoa que fazia compras, era a pessoa que lançava nota fiscal, eu era a pessoa que marcava os produtos, eu era a pessoa que lançava os boletos no sistema, era a pessoa que pagava os boletos, eu era a pessoa que muitas vezes até colocava, né, as roupas nas araras. Então, ali eu identifiquei que eu estava sendo aquele profissional que, comigo, as coisas poderiam andar. Mas se eu não tivesse, e se eu quisesse fazer uma viagem? Na verdade, eu tinha me tornado, entre aspas, escravo das minhas próprias ações, das minhas próprias atividades. Foi aí que eu falei, eu preciso de soluções. Eu preciso encontrar um caminho diferente. Eu quero ter liberdade financeira, geográfica e principalmente liberdade de tempo, de escolher muito bem o que eu vou fazer. Não ficar preso a, eu vou fazer isso aqui porque é uma oportunidade de eu ganhar um pouquinho a mais. Eu fui e falei, eu preciso mudar. No treinamento de hoje, a gente vai falar aqui a respeito justamente desses 6 passos. Esses 6 passos foram os 6 passos que quase todo objetivo que eu quero entrar hoje, eu aplico por ser algo certeiro, algo fácil. Exatamente a mesma coisa que eu comecei a aplicar quando eu li o Trabalho 4 Horas por Semana. Quando eu mergulhei nesse mundo da gestão do tempo, da gestão eficaz. E tudo isso que a gente vai conversar aqui foi fruto, primeiro, de estudo, mas principalmente de muito teste, de coisas que eu faço no dia a dia para ver, isso aqui gera resultado para mim? Isso aqui gera o que eu estou querendo, avança o meu processo? E é assim que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro ponto aqui é o seguinte, essa metodologia, essa estratégia que a gente vai aprender aqui nesses próximos minutos, ela é feita para ser executada de 30 dias até 90 dias. Por que disso? Porque isso aqui significa que você precisará renunciar a algumas coisas e se concentrar exclusivamente em uma única meta. Então, não sei se você hoje já tem aí uma lista de objetivos, não sei se você tem objetivos para esse ano de 2021. Se tiver, eu vou pedir que você dê uma olhada neles. Se eu não tenho, o que eu faço, Andrezão? O que eu faço se eu não tenho? Se você não tem, coloca a primeira tarefa eu preciso fazer hoje uma lista de 5, no máximo 10 coisas que eu quero alcançar nos próximos aí, até o final do ano, ou os próximos 365 dias. Por quê? Porque essa jornada aqui, ela necessariamente precisa estar com um alvo fixo. Um grande problema que eu descobri, pessoal, lendo o trabalho 4 horas por semana, por exemplo, que eu era uma pessoa sem alvo. Eu simplesmente fazia o que a maioria das pessoas fazem, que é, tocou o meu alarme, abri os olhos, desliguei lá o alarme, levantei da cama, arrumei a minha cama, entro nesse modo automático, vou tomar um café, escovo os dentes, tomo banho e vou trabalhar. E aí eu vivo nesse modo o quê? Automático. Eu não sei muito bem. E aí, muitas vezes, quando eu converso na página, com alunos, nas nossas lives, nos nossos conteúdos, eles falam o seguinte, mas eu estudo porque todo mundo estuda, eu trabalho porque todo mundo trabalha. E aqui é o grande diferencial. Quando eu sei por que eu estou levantando da cama, para alcançar o quê? Fazer o quê? Fica muito mais fácil. Eu preciso necessariamente, todo dia que eu levanto para trabalhar, ter esse alvo em mente. Sabe por quê? A gente até vai falar disso um pouco mais para frente. Quando eu sei o que eu quero, fica mais fácil. Eu, por exemplo, dizer não àquelas aulas de jiu-jitsu e de muay thai que eu fui convidado lá atrás, dizer não para clientes que estavam chegando no escritório, que só dariam trabalho, mas não gerariam frutos. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Quando eu sei o que eu quero, fica mais fácil falar, isso aqui não se conecta com o que eu quero. Mais tarde eu vou até contar algumas experiências que a gente passa na nossa página hoje. E o que eu preciso preparar essa metodologia, Andrezão? Eu acredito que no mínimo 30 minutos do seu dia para gerenciar o seu tempo, para gerenciar suas ações todo santo dia,
Um exercício simples, práticos e outra. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, você não precisa gastar um centavo. Tudo você pode fazer com o que você já tem. Caneta, post-it e pode ser um caderno velho. Não precisa gastar nada, ferramenta, nada do tipo. Você pode usar aí o basicão para começar esse processo, que vai aí ajudar você nessa caminhada. Vamos lá. Primeiro ponto aqui é que eu acredito nesse princípio. Acho que isso é um princípio universal, que é o princípio do livre-arbítrio. Eu acredito que eu e você, nós temos esse, acho que é até um presente, né? É um presente divino que a gente ganhou, não sei qual é a sua crença, mas eu acredito nisso, que é, eu tenho a possibilidade ainda de decidir, de escolher pela minha própria vontade, livre de condicionamento, livre de qualquer coisa, o que verdadeiramente eu quero. Perdão. Para onde eu quero ir. O que eu quero alcançar de verdade. E aí a gente vai abordar um pouquinho a respeito de metas. Para falar de metas, que é o tema, que é o passo número 1, eu preciso contar para você aqui um estudo que vai ilustrar muito bem alguns pontos que a gente vai definir hoje. Teve um estudo científico desenvolvido pela doutora Gail Matthews, que era da Universidade Dominicana da Califórnia. Ela queria investigar a fundo, será se esse trem de meta, será se meta realmente funciona, faz alguma diferença, será se isso aqui impacta na produtividade, nos resultados das pessoas? E aí foi onde ela montou ali 5 grupos de estudo. E esses grupos, eles se diferenciaram por alguns aspectos. Passando o mouse aqui, esse grupo número 1, ele foi um grupo que ele tinha a seguinte ação. Ele não tinha que escrever os objetivos dele. Ele tinha simplesmente, igual a maioria das pessoas faz, tem um sonho. Então, eu tenho um sonho de faturar X mil reais na minha empresa, eu tenho um sonho de ser aprovado em determinada prova, eu tenho o sonho de pesar o peso tal, ter tal percentual de gordura, mas essa pessoa ela não registra aquilo em local nenhum. Enquanto isso, outros 4 grupos, que era do grupo 2 ao grupo 5, esses grupos, eles escreveram os seus objetivos. Eles escreveram as suas metas. Só que no visual, você já dá para identificar que esses grupos aqui, eles já tinham ali uma possibilidade, segundo os estudos dela, de obterem resultados maiores do que aqueles que não escreveram. Só que eu vou entrar aqui nas especificidades. Primeiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Temos aqui os 5 grupos. Lembrando que o grupo 1, ele não escreve os objetivos. Do grupo 2 ao 5, sim, todos eles pegaram a caneta, pegaram um caderno e registraram por escrito o que eles querem alcançar, qual que é o objetivo que eles têm. Depois disso, vamos fazer uma rápida diferenciação. O grupo 4 teve algo bem interessante. O que esse grupo fez? Assim como os outros grupos, a meta foi escrita e esses grupos, eles precisavam registrar, anota isso aí, porque vai ser importante para você atingir a sua meta. Eles tinham que anotar tudo, todos os passos. Então, imagina aí, todos os passos que eu acredito que são necessários para chegar ao meu objetivo. Hoje, na palestra de hoje, nós vamos abordar aqui, vamos ter um norte para ficar mais claro de visualizar. Vamos supor que eu, André, estou pesando hoje 100 quilos e o objetivo que eu tenho para os próximos 60 dias é olhar para a balança e ver lá cravado 90 quilos. Eu quero estar pesando 90 quilos porque eu acredito que esse é o meu peso ideal. Então, eu escrevi que o meu peso é 90 quilos. Uma ação que é necessária por todos esses grupos foi a seguinte: todos eles tinham que registrar o máximo de ações que eles acreditam que são necessárias para chegar até o objetivo. Então, eu, André, preciso registrar aqui tudo que eu acho que vai me ajudar a chegar aos meus 90 quilos. Vou dar um exemplo. Eu, André, não sou um cara que sei muito sobre alimentação. Então preciso de um nutricionista. Eu, André, não sou um cara que sabe muito sobre treino. Então eu, André, preciso de um personal trainer. André, eu não faço academia, então preciso de uma academia. É uma suposição, tá, galera? Eu amo academia. Número 5,
eu sou um cara que a minha geladeira só tem coisa gostosa, só tem aqui doces e massas incríveis. Então, eu preciso colocar aqui que provavelmente terei que fazer uma feira. Eu, André, nunca usei um suplemento alimentar. Então, suplementos alimentares. Eu, André, sou um cara que sequer tem roupas para fazer atividades físicas. Então, roupas para atividades físicas. É registrar o máximo. Andrezão, mas não está vindo aqui na minha cabeça muita coisa. Legal. Não se limita com isso. Conversa com alguém que já atingiu o que você quer. Faz aquela rápida pesquisa no Google, vai investigando. Quanto mais coisas você coloca, melhor fica. E aí a gente tem um diferencial aqui. O grupo 4, que teve um desempenho aqui superior aos outros 3 grupos, ele tinha uma peculiaridade. E eu quero que a gente entenda essa peculiaridade. Você que já trabalha com vendas ou já trabalhou, você sabe que existe um gatilho mental muito forte, muito conhecido, que é o gatilho mental do compromisso e da coerência. O que é o gatilho mental do compromisso e da coerência, André? Basicamente, eu e você, a gente não gosta de assumir um compromisso com alguém e aquele famoso furar, não cumprir. É óbvio que isso é a regra geral. Vou dar um exemplo. Imagina se eu tivesse combinado com o pessoal da Live University, todos vocês que estão assistindo, e eu não aparecesse. Com que cara eu ia ficar? Ia ter que sumir das redes sociais, ia ter que bloquear o pessoal. Por quê? Porque eu assumi um compromisso e eu não cumpri com o compromisso. Então, esse é um detalhe legal. Então, nesse caso, o grupo 4 justamente fez isso. O que eles fizeram? Eles compartilharam com alguém, eles assumiram um compromisso com alguém. E aqui, nesse caso, foi alguma pessoa de confiança. Então, pensa nisso aí. Agora, o grupo 5, que foi o grupo que teve os maiores resultados, que tiveram quase 76% a mais de chances de atingir os seus objetivos, eles seguiram um cronograma, que a gente vai adentrar em tudo dele, que foi o seguinte, ele teve uma peculiaridade a mais. Esse grupo, ele foi o grupo que escreveu a meta, esse grupo escreveu as ações que seriam necessárias, esse grupo se comprometeu publicamente com alguém e esse grupo se comprometeu a prestar relatórios de progresso. Ou seja, eu mostro para alguém e diariamente ou semanalmente eu presto para aquela pessoa um relatório do que tem sido feito. É por isso que existem várias coisas hoje que têm cada vez mais tomado espaço e que funcionam, que é, se você tem um grande líder, seus resultados vão ser melhores. Então, existem outras funções, consultores, mentores, coaches, porque essas profissões aí, elas estão em alta e tem pessoas para contribuir, porque quem está trabalhando com essas pessoas assume um compromisso, tem ali um planejamento de ações e fica muito difícil a pessoa não cumprir com aquilo. Por quê? Porque tem alguém que está olhando, alguém que está ali na cola. E essa figura eu apelido carinhosamente de Capitão Nascimento. E aí eu vou deixar essa pergunta para você. Qual é a pessoa, aquela pessoa de extrema confiança, de preferência uma pessoa que não tem tanto vínculo emocional com você, uma pessoa que pode ser implacável? E aqui eu deixo sempre o asterisco. Se você hoje é um profissional, um empreendedor que tem a possibilidade de investir nessa figura do Capitão Nascimento, faça esse investimento. Porque esse é um investimento que vai te ajudar extremamente a ficar na rota, a continuar na rota. Porque quando você está ali prestando esse relatório de progresso, a pessoa está ali implacável, te cobrando. E aí, fez? Por que você não fez? O que você pode fazer? Olha, eu acho que você deveria fazer isso aqui de outra forma. Então, eu quero que você já coloque um asterisco aí. Quem será meu Capitão Nascimento? Quem será essa pessoa? Esse profissional que pode contribuir com você, que pode trabalhar com você aí nessa jornada, rumo a esses objetivos. Porque escolher o Capitão Nascimento, a gente vai para um passo número 2. Algo que eu mais escuto, que eu mais vejo, por exemplo, se eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, André, como que eu me torno um profissional, uma pessoa mais disciplinada? E eu acho que
quando a gente lê uma biografia, a gente assiste um filme, a gente vê uma entrevista, nós sempre identificamos esse padrão de pessoas que falam, eu tive sucesso porque eu fui uma pessoa extremamente disciplinada, um profissional extremamente disciplinado. Aqui eu vou falar da disciplina como justamente eu me dou uma ordem e eu próprio cumpro aquela ordem que eu me dei. Então, e eu até gosto dessa frase, coloquei essa frase aí para ilustrar, que é uma frase do Jim Rohn, né, que é um empresário aí americano, que fala muito de desenvolvimento pessoal, que ele diz o seguinte, que a disciplina justamente é o quê? Ela está ligando minha meta à realização da minha meta. Então disciplina é a ponte entre as metas e as minhas conquistas. E aí eu vou te ensinar aqui um passo a passo muito simples para que você consiga fazer qualquer coisa que você queira fazer, mesmo quando a procrastinação, bate na sua porta. Vamos lá. Ponto importante aqui para a gente entender. Tudo, exatamente tudo que eu, André, e você que está assistindo, quiser fazer e que não é um hábito, não é uma rotina, vai incomodar. Quase sempre nós vamos falar, eu não vou fazer, cara. Nossa mente vai ficar ali, buzinando. Para que você vai fazer isso? Vai deitar, vai assistir um filme, vai fazer outra coisa, vai mexer no Instagram, vai ler o Globo.com. Não faz isso, fica quietinho. E o porquê disso? Justamente porque nós sempre teremos uma paralisia inicial. Esse passo a passo que eu vou falar aqui com você, ele foi muito bem explicado num estudo, né, do European Journal of Psychology, que é o Jornal Europeu de Psicologia. E basicamente eles falam disso. Tudo que eu e você queremos fazer a primeira vez, ou começar a fazer, a gente tem uma resistência muito grande. Exemplo, na nossa meta de hoje. Eu quero perder 10 quilos nos próximos 60 dias. Se eu sou uma pessoa que hoje, eu sou um cara sedentário, um cara que não faz atividade física, que não faz musculação, que não faz exercício aeróbico, eu sequer tenho roupas para treinar, não adianta falar, André, você tem que fazer 30 minutos de exercício físico todos os dias. Eu não vou fazer, se eu não tenho hábito, eu não vou fazer. Ah, não, André, mas eu consigo fazer. E aí, sabe o que acontece? Algo que eu vejo todos os dias. Que as pessoas falam, André, eu até começo bem a primeira semana, mas passou uns 4, 5 dias, jogo tudo pro alto e deixo para lá. É justamente isso. Nós podemos até começar ali como um fenômeno de uma semana, mas a questão toda é, eu quero criar essa rotina para que eu chegue no meu objetivo e que eu crie também um estilo de vida que me ajude, certo? Então, lembra o seguinte, eu sempre terei uma paralisia. Agora, eu, André, quero perder 10 quilos. Eu não faço atividade física. Eu vou para o passo 2. O que é o passo 2? Eu preciso reduzir ao máximo esse obstáculo. E como que eu faço isso? Se eu sou um cara sedentário que não faço atividades físicas, a melhor coisa que eu posso fazer é colocar algo pequenininho para ser feito. Me dá um exemplo, André. Uma flexão hoje. Uma flexão amanhã. Ou um polichinelo hoje. Um agachamento hoje. Pegar um fone de ouvido. Ligar no Spotify. Dar uma volta no quarteirão, na quadra da minha casa e voltar para casa. Tudo isso é aceitável, é plausível. E aí talvez você está se perguntando, André, mas isso aí é ridículo. Eu até, essa é uma nomenclatura, me perdoe o termo, eu falo, você tem que reduzir algo ridículo. Realmente, uma flexão hoje, eu estou falando não é fazer uma flexão, um polichinelo, uma caminhada, não. Eu estou falando é fazer um só deles. Realmente, uma flexão hoje não faz diferença nenhuma. Não muda a sua vida. Você não está saudável, talvez você não está nem perdendo peso. Agora muda uma coisa. Muda aqui. Muda aqui porque é nesse momento que você está se dando uma única ordem. E você está cumprindo essa ordem. E é aí onde a gente entra para o processo. Que eles nos ensinam, até o nome desse estudo é o seguinte, como os hábitos são formados no mundo real, na vida real. Sem aqueles milagres dos gurus que a gente vê na internet, por exemplo. E aí, vamos lá, eu vou dar exemplos aqui de como que eu usei isso. Eu usei isso, por exemplo, para meditar. Eu usei isso para estudar italiano. Eu usei isso para estudar a Bíblia. Então, tudo isso aí, a gente vai no passo 3, que é o seguinte.
aquele pouquinho que eu faço, eu tenho que repetir de 20 a 30 vezes. E aqui, o que eles falam? O estudo fala o seguinte: não adianta, não precisa ficar aumentando a intensidade. Faz um pouquinho, aquele pouquinho, aquela atividade que nós apelidamos carinhosamente de atividade ridícula, 20 a 30 dias de maneira consecutiva. O que seria? Hoje, eu faço a flexão hoje, faço amanhã, faço durante uma semana, faço durante 15 dias, porque aí eles falam o seguinte, que a gente vai para o passo número 4, que é justamente aumentar o esforço. Quando eu começo a fazer algumas coisas várias vezes, eu me permito aumentar o esforço. Exemplo claro seria, quando você está na academia ali malhando com 5 quilos, você faz aquilo ali uma semana e seu braço fica doendo, suas costas ficam doendo, você fica todo, né, acabado. Agora, na semana seguinte, quando você faz 5 quilos, você vê que está muito leve. O que você faz? Pega o pino, tira, coloca nos 10 quilos e faz as suas repetições com 10 quilos. Você está aumentando o esforço. É justamente isso que você vai fazer aqui. Depois que eu ultrapassei essa barreira de 20 a 30 vezes, eu aumento o meu esforço. Por quê? Porque o passo número 5 é o que o estudo diz o seguinte, eu acredito muito nisso, gente. Quando eu passo essa barreira das 20, 30 vezes pequenininho, essa paralisia, aquele, entre aspas, ódio que eu tinha daquela atividade, não querer fazer, aquilo passa a fazer parte do meu dia a dia, faz parte da minha realidade. E aí é onde eu entro para o jogo de quê? De criar um hábito. Lembra disso, essa formação do hábito te ajuda no seu estilo de vida. E eu acredito muito que são as minhas rotinas, os meus hábitos, o que eu faço no meu dia a dia, que vai estar relacionado aos resultados que eu tenho. Eu sempre falo o seguinte: faz um raio-x ao final da palestra de hoje, da aula de hoje. O que eu fiz no meu dia? Como que estão os meus hábitos, os meus comportamentos? Quando você faz um raio-x, você identifica. Então está explicado. Por que os meus resultados, eles não estão da forma como eu gostaria. Na verdade, o meu dia a dia, ele não é congruente com o que eu estou querendo alcançar. Então, você pode até tirar aí uma foto, tirar um print aí desse passo a passo, porque aplica em uma única atividade hoje. Aquilo que você está querendo começar, mas você tem adiado, você tem procrastinado. Vai te ajudar muito. Porque nesse passo 2 da disciplina, eu falo muito da questão de é necessário para que nós consigamos performar mais, que tenha uma agenda atrelada às nossas ações. Lembra disso, a disciplina vem com, pego aqui uma caneta, eu pego um aplicativo e listo ali todos os dias quais são as ações que eu preciso tomar, quais são as ações que são necessárias para chegar até o meu objetivo. E eu vou te deixar essa pergunta. Hoje, você é uma pessoa que sabe o que você vai fazer? Exemplo, a aula de hoje, a palestra, o evento de hoje estava na sua agenda? Amanhã, o seu dia já está formado? Então, lembra o seguinte, esses 15 minutinhos antes do trabalho que você para planejar o que será feito durante o dia, não é para te aprisionar, é para te libertar. A agenda serve para proporcionar liberdade. Então, deixa esse hábito. Antes de ligar o computador, para 15, 20 minutos e coloque em ordem de prioridade o que eu preciso fazer, quais as ações do meu dia são necessárias. E aí você começa a identificar que eu preciso de algumas ações específicas. O que é que você está precisando fazer no dia a dia? É gravar um conteúdo? É produzir um conteúdo para suas redes sociais? É isso que você está precisando fazer? Tenho procrastinado? Eu acho que se eu fizer isso, Andrezão, vai mudar o meu jogo? O que é que eu preciso fazer hoje no meu dia a dia? O que eu preciso produzir? Pensa muito nisso, porque isso faz toda a diferença. As minhas ações, os hábitos do meu dia a dia precisam estar conectadas. Então, o passo número 2, se eu começo a criar rotinas poderosas na minha manhã, na minha tarde, na minha noite, eu estou caminhando na direção certa. Lembra disso. O que eu faço no dia a dia precisa estar relacionado ao meu alvo lá na frente, a minha meta. E vamos lá, passo número 3. A maioria das pessoas cai no erro de achar o seguinte: a minha meta, o meu objetivo é para mim. E não envolvem as pessoas. E o que eu quero dizer aqui,
eu até falo isso frequentemente, tanto nos nossos treinamentos, nas nossas plataformas, quanto também nas nossas lives gratuitas, que a minha meta não é só para mim. Eu não preciso pegar um alto-falante e gritar para o mundo inteiro. Pessoal, a minha meta é perder 10 quilos nos próximos 60 dias. A minha meta é faturar 500 mil reais por mês aqui na empresa. Não precisa fazer isso. Não é necessário. Agora, você precisa entender que família, a pessoa que se relaciona com você, a pessoa que trabalha com você, as pessoas mais próximas que fazem parte do seu dia a dia, elas precisam fazer parte da sua jornada. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu, André, atinjo algum objetivo aqui na empresa, não é só para mim. Tem sócios, tem, né, quem está acreditando na gente, tem a minha família, tem as pessoas que estão envolvidas. Todas essas pessoas também são diretamente influenciadas pelos objetivos que a gente conquista. E o que eu quero dizer com isso? Se as pessoas mais próximas de mim, elas não sabem o que eu quero, para onde eu estou caminhando, elas não estão fazendo parte do meu time, muitas vezes eu fico frustrado porque, entre aspas, eu não tenho um apoio, eu não tenho um suporte, eu não tenho alguém me perguntando como é que tá precisando de alguma coisa, se essa pessoa não sabe. E tem outra vertente. Muitas vezes, irmãos, parentes, amigos, a pessoa que a gente se relaciona, essas pessoas nos atrapalham, nos sabotam e na maioria das vezes, pessoal, de forma inconsciente. Ninguém que verdadeiramente gosta de mim, que me ama, tá aqui no meu convívio social tentando me atrapalhar, me prejudicar. E o porquê disso? Se eu, André, não fui maduro e claro o suficiente para mostrar para quem está do meu lado o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, como que eu posso esperar que essa pessoa adivinhe a expectativa que eu tenho com ela? Então, esse passo número 3, eu chamo ele de fazer uma conversa madura. Você alinhar com as pessoas mais importantes ao seu redor. E por que isso é necessário? Você não precisa expor dados, você não precisa necessariamente falar com exatidão o que é que você está fazendo. Mas você precisa alinhar expectativas. Porque o que eu digo é o seguinte, se as pessoas mais próximas que convivem com a gente, elas não podem nos ajudar, porque eu não sou daqueles que ficam esperando tapinha nas costas, falando, vai lá, Andrezão, acredito em você, você é o cara, tô torcendo demais por você. Não, eu abro a porta e eu vou entrar. Eu vou tentar. Só que, se essas pessoas, elas não estão me dando tapinha nas costas, falando, vai lá, eu confio em você, eu acredito em você, pelo menos que elas não me atrapalhem, que elas não me prejudiquem. E aqui no caso da nossa meta de hoje, imagina que eu, Andrezão, tô aí querendo perder os meus 10 quilos, e aí no sábado eu combino com a minha mãe e com meu pai, ó, vou fazer uma visita, vamos fazer uma almoção aí top, né? Vamos almoçar junto? Vamos. E aí eu não falo nada. Minha mãe faz uma lasanha como ninguém. E eu não falei nada. E simplesmente eu chego lá no sábado, almoço, e a única coisa que tem na mesa é uma lasanha deliciosa. Aquele queijo escorrendo, né, aquele molho lá, creme de leite, tudo aquilo ali maravilhoso, aquele cheiro maravilhoso. E aí Coca-Cola na mesa, cerveja, tudo ali à disposição. Então, nesse caso aqui, que é até uma, né, da nossa meta da palestra de hoje, se ela não sabe que eu tenho esse objetivo, por quê? Porque eu não informei, eu não posso ficar chateado, porque, entre aspas, ela me atrapalhou, ela me sabotou. Olha, eu fui lá, cara, tava focado, mas cheguei lá, minha mãe foi e fez uma lasanha e acabou me atrapalhando. Então, é muito importante que eu pare, informe, tenha uma conversa madura, sem acusação, sem dedo na cara, para que as pessoas possam contribuir comigo, não me atrapalhar. Porque a gente entende o seguinte, as pessoas muitas vezes podem ser sabotadores dos nossos objetivos, certo? E a gente vai encontrar vários inimigos, sejam externos quanto internos.
Entenda o seguinte, eu e você sempre teremos obstáculos para as nossas metas. Saber disso agora poupa frustração lá na frente. Vai acontecer, a gente vai ter adversidade, sim. E aí eu costumo dizer o seguinte, até gosto dessa frase, que é do Abraham Lincoln. Se eu tivesse somente 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o meu machado, que é, se eu já sei que eu posso ter um problema lá na frente, eu preciso me preparar antes deles, eu preciso eliminar eles, identificar esse problema. Então, se eu tenho aqui, entre aspas, um machado que está com cego, não adianta eu ficar gastando força e energia ali. É melhor gastar um tempo maior identificando ali o problema, resolvendo o problema, para que lá na frente eu consiga fazer as coisas com excelência. E aí a gente vai falar aqui de alguns pontos. O que são obstáculos hoje muito característicos? Primeiro, eu acredito que atrapalha muito essa nossa jornada da produtividade hoje é energia. E quando eu falo de energia, eu falo do seguinte, se eu não tenho energia suficiente para performar durante o dia, exemplo, agora são 15 horas e 43 minutos no momento que a gente está fazendo esse conteúdo. E eu já estou cansado, eu já estou querendo minha cama, estou bocejando, significa que tem alguma coisa que está me atrapalhando aqui. Outro ponto que hoje a gente identifica como obstáculo de todo mundo é redes sociais. Então, hoje, o quanto que as notificações das redes sociais te atrapalham? Exemplo, meu celular está carregando aqui e ele está no modo avião. E o porquê dele estar no modo avião no momento que a gente está fazendo essa palestra? Porque provavelmente, se ele não tivesse no modo avião, ia começar a tocar aqui a notificação que saiu um gol no campeonato, sei lá, italiano. Notificação de alguém me pedindo alguma coisa no WhatsApp. E começar a bombardear. Chegando e-mail, o que vai acontecer? Vou ficar desatento, perdi o foco aqui, perdi o fio da meada. E é isso aí que está me atrapalhando. Eu vou te fazer uma pergunta. Quais redes sociais hoje têm te atrapalhado? Quais tecnologias têm atrapalhado você? E aí outros obstáculos pode ser a sua alimentação. Quanto que hoje sua alimentação é coerente com o que você quer, com a longevidade que você quer, com os objetivos que você quer lá na frente? Isso aqui influencia diretamente a nossa produtividade. Quanto tempo que eu estou passando nas redes sociais? Quanto tempo que eu estou gastando visualizando coisas que não estão conectadas, ao invés de estar produzindo aquilo que eu quero? E quando eu identifico isso, eu posso me permitir a eliminar todos esses obstáculos, que é justamente o passo número 5. E aí eu vou deixar aqui para vocês. Provavelmente, na maioria das pessoas, o principal inimigo chama-se tecnologia, de quase todo mundo. Confesso para você que o meu maior vilão foi, sim, as redes sociais. Quando eu falei lá no início sobre o Tim Ferriss, um ponto que ele abordava era justamente esse. Ali, certo dia, eu visualizei no tempo gasto no celular que eu tinha passado quase uma jornada inteira de trabalho dentro, na época, do Facebook. O Facebook era o dono, era o faixa preta da época. E ali foi um choque. Falei, cara, se eu estou passando quase 8 horas do meu dia no Facebook, tá explicado então. Então eu não sou esse cara que trabalha tanto assim. Então tá explicado porque que os resultados não estão vindo. Eu estou gastando todo o meu tempo e energia naquilo que está me sugando tempo e me impedindo de construir resultados. Andrezão, dica prática. Vamos lá. Sou bem sincero, já mostrei isso aqui publicamente, já fiz aulas que eu mostro isso. Todas as notificações das redes sociais são desativadas no meu celular particular. Por quê? O porquê disso? Porque, pessoal, apesar do nosso negócio ser quase 90% dele passar todo online, os nossos principais canais de comunicação são nas redes sociais, nem sempre a atividade mais importante do meu dia estará na rede social. E eu faço isso também como uma medida preventiva. Por quê? Porque eu assumo que eu sou um viciado em rede social. Então, se eu não tenho esse controle, ao invés de estar produzindo algo, de estar resolvendo algum problema, de estar assistindo, por exemplo, aqui um conteúdo que a gente vai subir pela nossa plataforma, de estar editando alguma coisa, eu vou estar na rede social, assistindo lá,
Campeonato Brasileiro de 1999. Ao invés de estar me concentrando naquilo que efetivamente vai me proporcionar realizar os meus objetivos. Então, eu vou deixar aí para você. Tem alguma rede social que está te perturbando, está te atrapalhando? Desativa as notificações. Instagram, principalmente. Vamos lá. Número 2, WhatsApp. Eu vou dar uma estratégia simples aqui para o WhatsApp. Pode fazer um pente fino imediatamente depois dessa palestra. 80% dos grupos de WhatsApp que você está hoje, você pode sair deles sem peso na consciência. Por quê? Eu vou ser duro, mas a verdade é, 80% dos nossos grupos de WhatsApp não acrescentam em nada para a nossa vida. Se eu pudesse até falar um termo mais forte, falaria, 80% deles são lixo. Pode sair, mandar aquela mensagem de despedida que não faz diferença. E aqueles 20% que sobra, você ainda vai identificar o seguinte, desses 20% que sobraram, 80% deles, a gente pode desativar, silenciar, né, as notificações para sempre, que agora é possível, que também não vai fazer tanta diferença assim. Não vai incomodar tanto. E aí os outros que são importantes, que estão relacionados ao trabalho, e aí eu vou ter que deixar. Outra coisa que eu falo sempre, serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, eu sou crítico disso? Absolutamente não. Nada, acho que é incrível, tem muita coisa bacana. Agora, quando eu vejo lá na nossa página, pessoas falando que passam 8, 10, 12 horas no final de semana assistindo Netflix e Prime Video, eu falo, se você está passando 8, 10, 12 horas vendo Prime Video, que é uma coisa bacana, para um momento de lazer, perfeito, para aprender alguma coisa nova, maravilhoso. Agora, e você não trabalha nos seus objetivos, nas suas metas, você precisa eliminar da sua vida. Você precisa reduzir isso da sua vida. Porque tem essa frase aqui do Hal Elrod, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, onde você está é por causa de quem você era. Mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser. Esse aqui é o autor do livro O Milagre da Manhã, um livro que fez muita diferença para a minha vida. E quando a gente fala de eliminação de obstáculos, retirar esses obstáculos, e aqui eu falo quem eu escolho ser, eu te pergunto, o que você tem que colocar aí no seu dia a dia? É o treino? É meditar? Essa ação massiva? É fazer o quê? É fazer uma leitura para se aperfeiçoar, para se desenvolver? É passar minutos ali concentrado no seu desenvolvimento? É escrever? É criar o seu diário? E quando a gente está entrando aqui em ação massiva, o que eu faço no dia a dia, eu deixo para você essa ferramenta que ela é importantíssima. Que a gente fugir do modo clique. Que ferramenta é essa, André? Simplesmente eu quero que a partir de hoje você pega aí um caderninho, pega uma caneta e começa a registrar tudo que você faz no seu dia. Aprendizados, coloca a data do dia, escreve o que você fez hoje, o que você evoluiu hoje, pelo que você é grato hoje. Por quê? Porque quando eu falo para sair do modo clique, é simplesmente a gente sair do modo de inconsciência. A maioria das pessoas estão inconscientes. Elas não sabem o que fizeram ontem, anteontem, mês passado. E o diário vai te permitir colocar no presente. Valorizar cada dia, o progresso de cada dia. Porque entenda o seguinte, os nossos dias, eles são muito caros. Quando você gasta um dia, você tem um dia a menos para gastar. Então, você tem que ter certeza absoluta que você está gastando o seu dia de maneira sábia. Que você está fazendo o que verdadeiramente está te levando para os seus objetivos. Eu bato muito nessa tecla lá na nossa página. É óbvio que tem vários cenários envolvidos nisso aqui. Mas, para não ser raso, eu acredito muito que todos nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se eu melhoro a minha produtividade, eu melhoro os meus resultados, por consequência, as pessoas ao meu redor, elas evoluem também. Eu passo a me tornar um exemplo, uma referência, alguém que pode proporcionar que outras pessoas também cresçam. Então, a gente não pode aceitar isso. Então, se a minha produtividade de hoje é a mesma do ano passado, você precisa se rebelar contra isso. Eu te convido a entrar nesse movimento de se rebelar, de fazer primeiro, eu vou subir a minha produtividade, porque eu sei que eu faço, quem está ao meu redor sobe comigo. E aí, eu venho falar dessa caixa aí.
Alguns pesquisadores, eles fizeram um estudo e eles pegaram uma caixa de vidro, era uma caixa aberta, e aí eles resolveram colocar uma tampa. Eles resolveram colocar uma tampa nessa caixa. Dentro dessa caixa, eles colocaram um ratinho. E aí algo muito curioso aconteceu. Quando o ratinho foi colocado ali e os pesquisadores fecharam a caixa, eles viram que o rato ele brigou muito, ele se esforçou demais para sair. Durante o dia, aquele primeiro dia, o rato ficou o dia inteiro tentando sair da caixa. O tempo inteiro batendo a cabeça, tentando sair, tentando sair, tentando sair, tentando sair. Mas ele não saiu, ele não conseguia sair. E aí algo curioso aconteceu no segundo dia. Os pesquisadores viram que aquele rato ele tinha diminuído bastante as tentativas. Ele continuava tentando, mas ele tinha diminuído. Ele não estava tentando assim de maneira tão frenética, tão louca ali. No dia seguinte, eles identificaram que o rato tinha diminuído bastante. Ele tentava algumas vezes, depois parava. Depois tentava, parava. Outros dias depois, eles identificaram que o rato ele tentava uma vez ou outra e depois não tentava mais. Até que um dia, eles verificaram que aquele rato ele tinha parado de tentar sair da caixa. Foi aí que eles tentaram fazer uma coisa diferente. Eles resolveram tirar a tampa. Quando eles resolveram tirar essa tampa, eles identificaram que o rato ele nem tentou subir mais. E quando ele não tentava subir mais, eles identificaram o seguinte padrão: aquele rato ele aprendeu que não dava mais. E aí ele parou de tentar. E aí eu te faço a seguinte pergunta nessa tarde: quantas vezes eu e você nos colocamos na posição do rato? A caixa, a tampa está aberta. Já tiraram a tampa. A única coisa que eu e você precisamos fazer é escalar e viver a nossa vida. Vamos fugir dessa paralisia aprendida. A gente pode seguir em frente, a gente pode dar o próximo passo. Porque eu acredito muito nessa frase, que é aí a jornada do faixa preta, que eu digo o seguinte: não deseje que as coisas fossem mais fáceis. Deseje que eu e você, a gente seja pessoas melhores. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje por menos desafios, deseje mais sabedoria. E aí, a gente finaliza, e eu quero que você guarde essa frase aqui, que a razão pela qual nós lutamos com a insegurança é porque nós comparamos o bastidor do outro, o nosso bastidor, com o palco do outro. Espero que você mantenha o foco, acredite no seu propósito. Muito obrigado e boa sorte. Caramba, André, olha, honestamente, parece que essa palestra, esse papo foi para mim, porque você falou muito nessa questão aí de procrastinação e o home office parece que foi algo que surgiu para a gente literalmente do nada, né, Andrezão? Então, eu acho que a nossa rotina foi totalmente alterada sem planejamento nenhum. Então, essa parada da procrastinação tá muito presente aí no home office, e eu acho que serviu para muita gente dar pelo menos o start, que esse é o motivo que a gente está fazendo esse Out of Box, para realmente sair da caixinha e pensar em outras coisas, em novas possibilidades, etc. Eu tenho uma perguntinha aqui para responder ela rapidão. Vamos lá. Olha só, quais as estratégias, além de eliminar obstáculos, eu posso adotar para motivar na criação de um hábito? Maravilha. A pessoa quer criar um hábito, mas ela está sem a motivação, certo? Isso. Pois é. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: eu não preciso ficar atrelando simplesmente aquela ação à motivação. E o que eu quero dizer com isso, Thiago? O que ela precisa fazer é usar justamente aquela estratégia de eu preciso começar a fazer o mínimo possível, que é: Andrezão, eu não consigo estudar. Andrezão, eu não consigo ler algo novo. Andrezão, eu não consigo fazer atividade física. Você precisa se colocar um único objetivozinho, que é o objetivo de fazer 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E o porquê disso? Porque o que os estudos mostram para a gente, Thiago, é que nós, toda vez que a gente coloca, por exemplo, eu coloco uma atividade aqui, ó, fazer palestra.
que é o simples ato de escrever, fazer palestra. E aí eu vou lá e risco, que é, me dei uma ordem, tive uma atividade e concluí essa atividade, nós temos uma liberação hormonal que é desse senso de realização. Então, quando eu não tenho motivação para fazer determinada ação, se eu fico esperando ou atrelando a outras coisas, eu sempre tenho um problema. Agora, que outras coisas que ela pode fazer? Exemplo, pode colocar uma música que ela gosta, pode conversar com alguém que ela não conversa há um bom tempo, ou pedir alguém para, fulano, eu vou fazer tal atividade, tem como você me cobrar daqui a pouco? Todas essas aí são estratégias que podem te colocar nessa rota. Só que eu bato muito nessa tecla. Cria esse processo de formação de hábito fazendo esse pouquinho por dia. Eu até tenho uma ferramenta que eu gosto muito de falar com as pessoas e vou dar uma dica, que é um aplicativo que ele se chama Habitbull, que é hábito em inglês e bull de touro. E o que esse aplicativo faz? Ele faz ali, ele tem uma sequência de dias e você pode ficar marcando ali, dia após dia, a sua ação. Então, por exemplo, Andrezão, eu quero começar a ler, cara, eu acho que isso vai fazer muito sentido para mim. Não concentre em ler 50 livros por ano, se concentra na leitura. E eu até brinco, pessoal, eu roubava antigamente. Por que eu roubava? Eu peguei esse aplicativo e falava, se eu ler um parágrafo hoje, eu li. E aí lá você vai marcando positivo verde quando você faz, negativo vermelho quando você não faz. Então, concentra, galera, porque o grande problema, Thiago, é que a gente quer o hábito hoje, a gente quer o resultado hoje. Só que se eu me concentro em desenvolver isso, porque isso vira um lifestyle. Se você desenvolve, por exemplo, o lifestyle de fazer um treino, de ler, você se torna um ser humano melhor, com hábitos melhores, você está se aperfeiçoando também, né, como pessoa. Tá certíssimo. André, eu vou te agradecer muito, 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 de coração mesmo. A gente pensou em cada pessoa aí que vai fazer essa jornada com a gente. A gente agradece aí em nome da Live University, de coração mesmo, pela receptividade, pela colaboração, dessa grande aula que a gente teve hoje. Obrigadão, André. Amigo, obrigado. Todo mundo que esteve aí, obrigado. Forte abraço, tá? Tchau, tchau. Valeu, um abraço.